Bom, então, voltando, já que não estava gravando, rapidamente, nós retomamos e reiniciamos hoje a partir do Instituto da Ação Processual Penal, a partir do conceito, à luz do título 3, dos artigos 24 a 62, previstos lá no Código de Processo Penal. E, à luz do conceito, dizíamos, portanto, que o conceito da ação processual penal, na realidade jurídica brasileira, é a tradução de 4 categorias de direitos, ou de 4 direitos distintos. O primeiro deles, o direito autônomo, ou a ideia de um direito autônomo, como diz a doutrina brasileira, no sentido de que temos um autor para promover a ação e, obviamente, esse autor ele será diferenciado conforme a categoria de ação. Se uma ação pública incondicionada, se uma ação pública condicionada à representação, se uma ação penal privada, digamos assim. Então, o primeiro direito que engloba a ação processual penal na nossa realidade é a ideia do direito autônomo, do autor. Segundo, a ideia de direito abstrato, já que essa promoção da ação processual, já que esse oferecimento da ação processual penal não tem como estabelecer uma garantia de resultado. Ou seja, a prestação jurisdicional pelo Estado, na figura do Estado juiz, ela é no campo da incerteza. Não saberemos se a prestação jurisdicional será de condenação ou de absolvição, conforme a ação apresentada. E, portanto, ela se traduz por um direito abstrato. Numa terceira categoria, se traduz como direito subjetivo, né? Já que o Estado pessoa, ou o Estado juiz, terá que prestar ou fazer a prestação jurisdicional à luz, né, portanto, do pedido formulado na ação processual. E aqui entra a teoria do professor Niklas Luhmann, como dizia eu, que a ideia de direito subjetivo, ela se sustenta unicamente do ponto de vista teórico, porque quando nós vamos viver ou gozar ou desfrutar do direito subjetivo, só o fazemos objetivamente. Ou seja, a ação processual penal também, nas categorias de direito, dentre elas, um direito subjetivo, mas que quando oferecida e que quando alcançamos a prestação jurisdicional, esse direito subjetivo se torna um direito objetivo, ou seja, a prestação jurisdicional de condenação ou absolvição se traduzirá na transformação de um direito subjetivo para um direito objetivo. E assim se dá, portanto, a teoria de Luhmann na teoria dos sistemas. E, finalmente, a quarta categoria de direito que engloba a ação processual penal. Ela é a tradução de um direito público, ou seja, porque a prestação jurisdicional, dependendo de que natureza seja, é sempre à luz de uma ideia do ius puniendi, do poder de punir. E, portanto, nós estamos no campo do direito material, do direito processual e da execução penal como categorias de direito público. Ou seja, a ação penal que está dentro de tudo isto, que está à luz, melhor dizendo, de tudo isto, ou seja, a ação processual penal que está à luz de um direito material, porque houve um fato típico praticado, ou seja, uma conduta consumada, prevista numa norma ou na parte especial do Código Penal brasileiro, e que a ação penal, se desenvolverá num espaço imaterial denominado processo penal de natureza acusatória, preferencialmente, ou na luta civilizatória, e depois, com a prestação jurisdicional, sendo, no caso de uma condenação, teremos a execução penal, sendo no caso de uma absolvição, então se encerra naquele plano da observação de primeira ordem, que aí depois o Ministério Público pode recorrer daquela decisão para o Tribunal de Justiça e, assim, ativar o sistema recursal. Nós temos a figura do direito público, porque estará sempre em jogo a ideia do ius puniendi, do poder de punir, e a prestação jurisdicional é que dará vida ou não à ideia do poder de punir. Significa dizer que a ação processual penal se traduz por 3 perspectivas inequívocas. Ela se traduz por regras, ela se traduz por princípios e ela se traduz por procedimentos de propositura. Ou seja, é tudo isso que nós veremos a partir de então com a ideia da ação processual penal. Veremos quais as regras para o oferecimento da ação processual penal,
e o que engloba toda a ação processual penal. Veremos quais os princípios aos quais a ação processual penal está sujeita e veremos quais os procedimentos para a apresentação, para o oferecimento, para a propositura dessa ação processual penal, como dizem os processualistas da linha de Aury Lopes Júnior, Antônio Scarance Fernandes, Cândido Rangel Dinamarco, José Frederico Marques e tantos outros na realidade brasileira. Então, quando falamos de ação processual penal e que falamos desse conceito ou dessa definição, estamos falando, na verdade, do ponto de vista operacional, digamos assim, do ponto de vista operacional do sistema jurídico na sua esfera processual, estamos à luz de um direito de provocar o Estado para que este cumpra a sua função, né, que é a função da prestação jurisdicional. Para o quê? Para, com a aplicação da prestação jurisdicional, nós teremos aquilo que o professor Gunther Jacobs, no direito penal alemão, chama de afirmação ou reafirmação do direito positivo. Porque, para haver o oferecimento da ação processual penal, é preciso que uma norma penal de natureza tipológica, que traga a previsão de crime ou delito, ela tenha sido negada. Ao ser negada essa norma, então há um procedimento de investigação, que pode ter ocorrido um flagrante delito ou não, mas haverá um procedimento de investigação, haverá a instauração de um inquérito policial, haverá a conclusão desse inquérito policial, haverá o envio desse inquérito policial ao órgão de acusação, o Ministério Público, haverá ou não um oferecimento da denúncia, e aí, em havendo o oferecimento da denúncia, nós estamos no campo da ação processual penal, e em havendo a ação processual penal e o recebimento da denúncia e a instauração do processo crime, a ideia é dual, ou seja, busca-se a prestação jurisdicional, ou seja, esse direito de provocar através da ação processual penal, busca uma prestação jurisdicional que, em ela acontecendo, nada mais é do que a reafirmação do poder normativo daquela norma ou daquela lei que fora negada. Aquela lei tipológica que pode ter sido um furto, do artigo 155, pode ter sido um roubo, do artigo 157, pode ter sido um homicídio, do artigo 121, pode ter sido uma extorsão mediante sequestro, do artigo 159, pode ter sido um estupro de vulnerável, do artigo 217-A, e assim por diante. É nesse sentido. Portanto, o titular da ação penal busca a prestação jurisdicional para reafirmar o poder normativo da lei e exercer efetivamente o ius puniendi, o poder de punir. À luz, portanto, dessa ideia da ação processual penal e do seu conceito, é que nós temos a classificação dessa ação, né? E aí a classificação da ação, ou a ação propriamente dita, a ação penal, nós vamos lá para o Código Penal, para o Decreto 2848 de 1940, e do artigo 100 ao artigo 106, do 100 ao 106, nós temos, portanto, a moldura da ação penal, né? O disciplinamento da ação penal. Então, ali do artigo 100 ao artigo 106, nós temos que o legislador colocou o que nós temos. A ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada. O texto dos artigos 100 a 106, que esculpem, portanto, a ação penal, no próprio artigo 100, o legislador, né, vai afirmar que a ação penal é pública quando a lei expressamente, ou seja, taxativamente, declara que é privativa, portanto. Ou seja, eu tenho uma ação penal pública quando o titular da ação é o Ministério Público. E quando o Ministério Público vai ser o titular da ação? Quando a norma penal negada, ou seja, quando a norma material, a norma tipológica negada, envolver um bem jurídico sobre o qual só o Estado tem o poder de punir.
Ou seja, estamos falando dos crimes tentados ou consumados contra a vida, estamos falando dos crimes contra o patrimônio, estamos falando dos crimes contra a dignidade e contra a liberdade sexuais e assim por diante. Quando a lei não trouxer expressamente que a ação penal é pública incondicionada, né, ela dirá também, ou ela declarará que ela se tornará privada do ofendido. Ou seja, eu tenho três perspectivas a partir do artigo 100 da parte geral do Código Penal brasileiro. Eu tenho, portanto, a ação penal pública incondicionada, que é quando o titular da ação é o próprio Estado através do Ministério Público. Eu tenho um titular da ação quando a ação é pública condicionada à representação do ofendido, quando a vítima tem o direito de representar junto ao órgão do Estado, ao órgão acusador, para que, portanto, ocorra a promoção da ação, e quando eu tenho os crimes, né, que ensejam unicamente o oferecimento de uma queixa-crime ou de uma ação penal privada, como é, por exemplo, os crimes contra a honra, do artigo 138 ao artigo 145 da parte especial do Código Penal brasileiro. No artigo 101, por exemplo, do Código Penal brasileiro, da parte geral, o legislador vai tratar sobre a ação penal no crime complexo, o que ele quer dizer que a lei considerará como elemento ou circunstância do tipo penal, do injusto, os fatos que por si só constituem o crime, e que, portanto, esses fatos é que determinam o cabimento da ação penal em relação a ele próprio, o fato, ou a eles próprios, os fatos. Essa relação se dá, portanto, entre a natureza do fato acontecido, fato esse tipificado numa norma como crime ou delito, e a própria autoridade ou o próprio órgão para ser o titular da ação. Assim determina o artigo 101. No artigo 102, da parte geral do Código Penal brasileiro, nós temos a ideia de irretratabilidade da representação. Ou seja, nos crimes em que o ofendido, né, tem que representar, quando ele representa, a sua representação se torna irretratável. Ou seja, ele não pode dar passos para trás. Ou seja, oferecida a denúncia, depois da representação, temos que ir até o final, agora, oferecida a denúncia, recebida a denúncia, mediante a representação do ofendido, temos que ir agora até o final do processo penal, sem poder desistir daquela ação. No artigo 103, o legislador vai tratar da decadência do direito de queixa ou de representação. Ou seja, vai tratar aqui de duas categorias específicas de ação. Da ação penal pública condicionada à representação, que ela tem um prazo decadencial, e da ação penal privada, que também tem outro prazo decadencial. E, nesses dois campos, né, dado o prazo, se não exercido o direito de ação, esse direito é precluso, portanto, e o prazo não é outro que não de 6 meses. É só dar uma olhada lá no artigo 103 da parte geral do Código Penal brasileiro. E no artigo 104, o legislador vai tratar sobre a renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Então, o ofendido tem duas formas de renunciar ao oferecimento da denúncia, ao oferecimento no campo da ação penal por representação ou ao oferecimento no campo da ação penal privada, da queixa-crime. Ele tem duas alternativas em afirmar que não quer promover a ação, que não quer que ocorra, portanto, um processo crime sobre o fato acontecido. Ou ele faz isso taxativamente, de forma expressa, ou ele faz isso do ponto de vista tácito, em que não precisa utilizar uma escritura para tanto. Numa forma ou numa outra, a ideia da renúncia expressa ou tácita, ela é ela é inequívoca, ela não pode ser revista em momento algum. Ao ser apresentada de forma expressa ou tácita, o ofendido não pode voltar atrás na sua declaração, digamos assim, na sua declaração de renúncia
expressa ou tácita, para o direito, para o efetivo exercício do direito de promover a ação. E nos artigos 105 e 106, o legislador vai trazer a ideia do perdão pelo ofendido. O ofendido também, nessas duas categorias de ação, na ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada, o ofendido poderá expressar, ou poderá, de forma expressa ou tácita, identicamente, declarar o seu perdão e, portanto, com o seu perdão, afirmar que não tem o interesse de promover a ação penal. E, em ambos os casos, nesse do 105 e do 106, e no caso do 104, o direito tacitamente ou expressamente apresentado de desistência da ação, ele não pode ser voltado atrás. Ou seja, o ofendido não pode ter um segundo momento para pensar sobre se vai apresentar ou não o seu pedido de desistência de promover a ação. Apresentado, ele se torna imutável, portanto. Então, nós temos, no artigo 100, uma ideia de exclusividade da ação penal pública incondicionada, em que o Ministério Público é o titular da ação. Ali, a partir do parágrafo 1º, no próprio artigo 100, nós temos a ideia de ofendido e de representação legal, e também a ideia da ação penal privada. Então, no próprio artigo 100, eu tenho as 3 categorias de ação. E lembre-se, lá, e que agora parece que definitivamente nós teremos um novo Código de Processo Penal, porque pelo que está acontecendo aí no mundo jurídico, e não só no mundo jurídico, no mundo político, pelas postagens de deputados, senadores, promotores de justiça, parece que acordaram que tem lá no Senado da República o projeto de lei 8045/2010 para votação pelo plenário, para fazer nascer o novo Código de Processo Penal, e já tem aí deputados, tem senadores, tem promotores de justiça, tem juízes, dizendo que há um risco, pela redação que está lá no novo Código de Processo Penal, de termos atrasos em matéria de combate à criminalidade ou em matéria de combate a uma criminalidade específica, que seria a corrupção. Essa criminalidade tão preocupada do ponto de vista retórico no Brasil, mas que do ponto de vista da praxe, ela fica muito longe de sofrer um combate, digamos assim. Então, pelo que está acontecendo aí no mundo dos discursos da política e do direito, penso que, no máximo, no início do segundo semestre, nós teremos a votação do novo Código de Processo Penal. Pelo menos essa é a ideia que temos à luz dos debates que estão sendo travados na realidade brasileira. Saindo dos conceitos, portanto, ou das definições, ou do conceito, ou da definição da ação processual penal, e aqui exemplificando que ela é tripartite no direito brasileiro, pública incondicionada, pública condicionada e ação penal privada. Saímos disso, vamos para as condições dessa ação e depois voltamos para a ação para irmos, portanto, para os princípios dessa ação. Ora, o que quer dizer condições da ação? E aqui não há grandes diferenças entre as condições da ação no processo penal e as condições da ação no processo civil. Elas são extremamente semelhantes, ou seja, os tópicos de condições para que haja, portanto, a promoção ou a propositura ou o oferecimento da ação processual penal são bastante semelhantes àqueles construídos normativamente pelo Código de Processo Civil. Bom, as condições da ação, portanto, ou falar sobre as condições da ação, portanto, significa construir um discurso sobre o preenchimento dos requisitos que são indispensáveis para que haja essa promoção da ação. Na ausência de um deles, obviamente, essa ação não pode ser recebida, essa ação não pode ser deferida e, portanto, não poderemos ter a instauração de um processo-crime. Ou nós temos o cumprimento de todos os requisitos, o preenchimento de todos os requisitos, como diz a doutrina brasileira, ou então nós não teremos um processo-crime, porque essa ação não pode ser recebida. É nesse sentido. Então, as condições da ação nada mais são do que o preenchimento dos requisitos para o oferecimento da mesma. Essa seria, portanto,
a definição das condições. E a primeira condição não é outra que a possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, o titular da ação, seja o titular da ação penal incondicionada, condicionada à representação ou à ação penal privada, o titular tem que apresentar, né, as possibilidades jurídicas do pedido. E aqui, possibilidade jurídica do pedido, o conteúdo é, como diz a doutrina, causa de pedir. E aqui, causa de pedir no âmbito penal, ela está unicamente relacionada ao fato típico. Lembremos-nos daquele rapaz alemão, né? Lembremos daquele rapaz alemão chamado Hans Felsen, né? Quando constrói o novo sistema jurídico penal alemão, né? E reformula, portanto, a teoria geral do delito. Quando ele coloca que, no sistema neocantista, a ideia de crime era uma ação típica, antijurídica e culpável. Esse era o teorema do crime. Então, lá no sistema neocantista de Edmundo Mesger, né, e de Reinhold Frank, nós tínhamos uma definição do que era crime ou delito. Quando eu tinha uma ação essa comissiva ou omissiva, positiva ou negativa, que era típica, porque estava prevista numa norma, e que, por ser uma ação e típica, prevista numa norma, ela teria que ser contrária ao direito, ou seja, ela teria que ser antijurídica, ela teria que ser ilícita. E por ser uma ação típica antijurídica, ela era, portanto, uma ação culpável. E nem sempre assim acontecia. Porque, por exemplo, no sistema anterior, neocantista, de Mesger, a ação poderia ser uma categoria de ação comissiva ou omissiva, ela poderia ser típica, ela poderia ser antijurídica, mas ela poderia não ser culpável. Por quê? Porque o sujeito ativo do delito poderia não ser imputável. Ele poderia ser menor de idade, portanto, não ter a maioridade penal para a imputabilidade penal. Ou a ação se caracterizaria pelos 3 primeiros elementos, mas a pessoa que praticou a ação, o sujeito, poderia ser um sujeito semi-imputável ou inimputável, e, portanto, ele não estaria sujeito à ideia de pena, e sim à ideia de medidas de segurança. E aí, portanto, nós não teríamos a ideia de processo penal para o exercício do ius puniendi. Então, Felsen funda a ideia de ação com tipicidade e ele inventa o fato típico. E aí o dolo está no fato típico. E a conduta é antijurídica. E a culpabilidade não é mais elemento da teoria do delito. A culpabilidade é o quê? É um pressuposto para aplicar a pena a um fato típico que é antijurídico. Mas a própria culpabilidade está fora da teoria do crime, não está dentro da teoria do crime. O que significa dizer que o titular da ação precisa ter essa causa de pedir. Ou seja, qual é a causa de pedir? Que ele precisa informar na propositura da ação, na promoção da ação, qual foi o fato típico acontecido. E que esse fato típico ele é antijurídico. Porque mesmo sendo um fato típico, possa ser que ele não seja antijurídico, ou seja, possa ser que a ação praticada, que se traduza como um fato típico, ela tenha sido praticada para além do alcance da antijuridicidade, da ilicitude. Como, por exemplo, pode ter sido praticada em legítima defesa, pode ter sido praticada em estado de necessidade, ou como nós estamos assistindo à atual problemática do direito penal material e processual penal brasileiro, com a última operação ocorrida no Morro do Jacarezinho, né? Em que você tem uma autuação da Polícia Civil que estava lá para cumprir 4 mandados de prisão, e, ao subir o morro para cumprir os 4 mandados de prisão, nós tivemos 29 corpos, portanto, 29 pessoas que morreram. E aí, a declaração de alguns tivemos 29 homicídios, e essa é uma argumentação jurídica. E, por outro lado, o delegado da Polícia Civil que coordenou a autuação diz, não, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro agiu em estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, eu tenho resultado causa-morte, mas não quer dizer que eu tenho homicídio à luz das argumentações. Então, como é que ficaria a causa de pedir? Ora, para o delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu no Morro do Jacarezinho, com 29 pessoas mortas para cumprir 4 mandados de prisão,
é apenas uma ideia que está prevista no direito como o quê? Como causa de exclusão da antijuridicidade. Para outros personagens, não configura-se um fato típico. O que significa dizer que a possibilidade jurídica do pedido, que é a causa de pedir, o titular da ação tem que informar qual foi o fato típico praticado e mostrar que o fato típico, portanto, está dentro do preenchimento da teoria do crime e que, por isso, a ação processual penal está sendo oferecida ao Estado pessoa na figura do Estado juiz. É nesse sentido. O fato típico é, portanto, a causa de pedir na ação processual penal. E essa é a primeira das condições da ação processual penal. A segunda é o interesse de agir. E no interesse de agir, eu tenho 4 configurações que precisam ser observadas para o cumprimento do direito, da condição do interesse de agir. E, portanto, saber se vai haver o oferecimento da ação processual penal ou se não haverá um oferecimento. A primeira perspectiva, ou a primeira concepção para o interesse de agir é a viabilidade do processo. Ou seja, eu tenho uma causa de pedir, eu tenho um fato. Ora, o interesse de agir tem que observar se o processo é viável, ou seja, se chegará, portanto, a uma prestação jurisdicional efetiva. O que significa dizer viabilidade do processo por uma prestação jurisdicional efetiva? Se o oferecimento da ação processual penal vai ensejar um processo em que, ao final, quando aparecer a prestação jurisdicional do Estado juiz, haverá uma execução da pena. Haverá uma execução da pena. Porque se for para mover uma ação processual penal, em que se instaura um processo e quando houver uma prolação da sentença, não haverá execução dessa pena, para que mover esse processo, então? A isso, o professor Niklas Luhmann chamou de os 2 momentos do nascimento do direito. E aqui eu vou abrir um parênteses para ir à teoria dos sistemas de Luhmann e voltar ao processo penal no campo das condições da ação processual penal. Luhmann vai e afirma: existem 2 nascimentos do direito. O primeiro nascimento do direito é constituído por um único nascimento. O segundo nascimento do direito é constituído por 2 nascimentos. Explicação. O primeiro nascimento do direito, que é único, é o nascimento da norma, do ordenamento jurídico. É o nascimento da legislação. Para nós aqui, portanto, é o nascimento da legislação penal e da legislação processual penal. Esse é o primeiro nascimento do direito, e ele é único. Ora, como nós estamos no campo da ação processual, e, portanto, estamos no campo da legislação penal e processual penal, tem o segundo nascimento para Luhmann. O segundo nascimento se dá com a decisão judicial, ou seja, com a prolação da sentença. Né? E que, para Luhmann, não é suficiente o primeiro nascimento do segundo nascimento. É preciso um segundo nascimento do segundo nascimento. Está ficando complexo? Explicação. Não basta o juiz prolatar a decisão penal. Se ela for condenatória, é preciso que ela seja executada. Senão, não haverá sentido no segundo nascimento do direito. O que é que isso tem a ver com o interesse de agir, Luciano? Isso tem tudo a ver com o interesse de agir. Por quê? Porque está na primeira concepção do interesse de agir, a viabilidade do processo. O que adianta oferecer uma ação processual penal para ser recebida, ela preenchendo as possibilidades jurídicas do pedido e todos os outros requisitos da ação, se o titular da ação sabe que quando houver a prolação da sentença e essa prolação da sentença for condenatória,
essa viabilidade do processo poderá estar à luz de uma prescrição penal ou de uma extinção da punibilidade. Qual é o sentido, portanto, do oferecimento dessa ação processual penal? É por isso que Luhmann vai e diz que é irrenunciável a observação ao segundo momento do nascimento do direito, que se faz necessário a prolação da sentença, mas mais do que isso, se faz necessário a execução da prolação dessa sentença, no caso penal, se ela for condenatória. Ora, então, depois da viabilidade do processo que o titular da ação tem que observar, ele tem que imaginar se, com a viabilidade do processo, haverá uma prestação jurisdicional no sentido de uma imputação de pena e execução da mesma. Porque se a questão processual, a questão material e processual penal a ser discutida no âmbito do processo ensejar uma extinção de punibilidade, para que o oferecimento dessa ação processual? Isso no campo, e aqui o ponto é capital, isso no campo dos delitos clássicos, ou seja, isso no campo do direito penal clássico, no que envolve como bem jurídico protegido e que o Estado é, portanto, o monopólio da proteção desses bens jurídicos, no que envolve a vida, patrimônio, integridade física, dignidade e liberdade sexual, etc. Porque no que envolve a outras formas de direito penal, e aí denominado, como diria o professor Winfried Hassmann, da Universidade de Frankfurt, como dizia Winfried Hassmann, né, no direito penal moderno não é assim. Por exemplo, no direito penal tributário, no direito penal econômico, no direito penal financeiro, não é assim. Por quê? Porque no direito penal financeiro, né, o titular da ação move a ação exatamente para provocar, né, não como única finalidade, mas dentre as finalidades da promoção da ação está exatamente uma possibilidade que é a extinção da punibilidade. Por exemplo, à luz da Lei 8.137 de 90, denominada de Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, a Ordem Econômica e as Relações de Consumo, exemplo, o tipo penal do artigo 2º da Lei 8.137 de 90, sonegação fiscal, né, subtração de tributo, né, ou seja, a sonegação fiscal como crime tem uma própria previsão na lei de que o pagamento do tributo no correr do processo penal, ou seja, oferecendo a denúncia, recebida a denúncia, instaurado o processo, no correr do processo penal, se o sujeito ativo do delito pagar o débito tributário, extingue-se o processo. Desculpa, extingue-se o processo, não. Extingue-se a punibilidade. O pagamento do tributo devido extingue-se a punibilidade no processo penal tributário. Antes havia outros procedimentos. O sujeito ativo do delito no campo do direito penal tributário deveria fazer o pagamento até o oferecimento da denúncia. Aliás, muito antes. Ele deveria fazer o pagamento até a conclusão do processo administrativo pela Fazenda Pública, seja a Fazenda Pública Municipal, Estadual ou da União. Depois mudou-se a regra, até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Depois mudou-se a regra, até a prolação da sentença pelo juiz. Depois mudou-se a regra, até a execução da pena no processo penal tributário. O pagamento extingue a punibilidade. E mesmo esse pagamento, né, à luz de um programa chamado REFIS, Refinanciamento de Dívidas Tributárias, de dívidas fiscais e tributárias, em que, por exemplo, Luciano Nascimento poderia estar respondendo lá ao processo, veio o oferecimento de uma ação processual penal de natureza tributária, Luciano está devendo milhões e milhões para o fisco, porque ele sonega tributos,
está respondendo ao processo, veio a prolação da sentença, Luciano diz, não, eu vou pagar, mas eu só posso pagar em 200 vezes. E aí vocês poderiam perguntar, e o juiz pode aceitar isso? Está na lei. E aí, o Estado tem que oferecer o refis a Luciano Nascimento. E Luciano Nascimento, então, vai pagar o seu débito, digamos lá que seja de 5 milhões de reais com o Estado, seu débito tributário, vai pagar em 200 vezes. Mas aí vai que chega na prestação de número 20, Luciano Nascimento diz que não tem mais condições de pagar porque está em grandes dificuldades financeiras. E aí o advogado de Luciano apresenta uma nova proposta ao Estado e diz que Luciano só poderá pagar agora em 300 prestações. Então, o que era 200, aumenta-se para 300 prestações para diminuir o valor das prestações para Luciano poder pagar, ao mesmo tempo em que a punibilidade está extinta. Isso não acontece e jamais poderá acontecer no direito processual penal clássico. Isso só acontece no direito processual penal moderno das condutas modernas. Crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem econômica, crimes contra as relações de consumo, crimes contra o meio ambiente. É onde isso acontece. No direito penal clássico, onde os bens jurídicos são indispensáveis, isso não pode acontecer. Então, o titular da ação tem que observar a viabilidade do processo para não saber se a ideia do fato típico não enseja uma extinção de punibilidade. Ou se, ao oferecer a ação processual penal pelo interesse de agir como segundo critério do oferecimento da ação processual penal, o fato típico não está sujeito a uma prescrição. A uma prescrição penal. E que, portanto, quando vier a prolação da sentença, não haverá, portanto, a execução da mesma e não haverá o cumprimento de pena. E, portanto, o titular da ação tem que estar em observação a ideia da viabilidade do processo, a ideia da prestação jurisdicional pelo Estado juiz, se haverá uma imposição de pena, ou uma imputação de pena e uma execução de pena, e se a questão, ou a question fact, a questão de fato, e a question iuris, como questão de direito, ela não está sujeita à extinção de punibilidade ou à prescrição. É nesse sentido. E desse segundo critério, portanto, vai-se ao terceiro critério, denominado de legitimidade para agir. E a legitimidade para agir é a ideia de legitimidade de partes no processo penal. Ou seja, é o titular da ação que tem, né, em mãos a ideia legitimada do direito de punir, que ele busca a prestação para o direito de punir. E, portanto, nós temos aqui, na legitimação para agir, a ideia dos polos. Quem está no polo ativo da ação, quem está no polo passivo da ação. Nos crimes em que o bem jurídico é indispensável, a ação, ela é uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público vai ser sempre o titular da ação. E, portanto, o ofendido não aparece no processo. Ou seja, a vítima não aparece no processo. Isso à luz do nosso Código de Processo Penal, do Decreto 3689 de 1941. Não é exatamente assim lá no novo Código de Processo Penal, no projeto de lei 8045/2010, que nós temos um capítulo próprio para os direitos da vítima, e que ela aparecerá no processo em todos os momentos. Aliás, aparecerá a partir da investigação criminal até a prolação da sentença. É assim que se dará. E aqui, na legitimação para agir, né, se a ação é uma ação penal condicionada à representação pelo ofendido, né, o titular da ação aqui, o ofendido, né, tem um prazo para representar, ou seja, aquele prazo de 6 meses para representar. Ou se a ação é uma ação penal privada, o prazo é idêntico para, portanto, promover a ação. Se não o faz, o Ministério Público torna-se legítimo para promover, mas aí a critério discricionário do Ministério Público. Neste sentido, portanto. Ora, então eu tenho
né, como condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para agir, digamos assim. E na legitimidade de agir, recebida, né, recebida a denúncia ou queixa-crime, o juiz é que vai analisar todas essas condições. O juiz analisando as condições da ação oferecida, o juiz chegando às conclusões, ele só chegará a duas conclusões: ou o titular da ação preencheu todos os requisitos para o oferecimento da ação processual penal, ou o titular da ação não prestou atenção, não observou e não preencheu um dos requisitos. Em preenchendo todos os requisitos, ele deferirá o recebimento da ação penal, ou seja, instaurando o processo crime. Se identificar que há a ausência de algum requisito, então ele declarará o oferecimento da ação ou declarará a ação inepta ou uma peça jurídica inepta, ou seja, em que aquela peça ela tem uma carência, né, portanto, para ser oferecida. Mas aí eu tenho questões, né, questões, digamos assim, de ponto de vista geral de nulidades, que podem ensejar o oferecimento da ação ou não. E todas essas questões, elas estão esculpidas lá no artigo 564 do Código de Processo Penal. Ou seja, com relação ao recebimento da denúncia ou queixa, o recebimento ou não, o deferimento ou indeferimento da denúncia e o recebimento ou não da queixa-crime, todas as questões são tratadas lá na escultura do artigo 564 do Código de Processo Penal. Mas essas são condições gerais para o oferecimento da denúncia. Eu tenho, ou como diz a doutrina brasileira, existem também as condições específicas para a promoção ou a propositura da ação processual penal. E condições específicas, nós podemos aqui olhar para duas perspectivas. A primeira, a de representação do ofendido. Ou seja, na ação processual penal pública condicionada à representação, uma condição específica é exatamente a representação do ofendido. Se ele não representa naquele prazo, até aquele prazo da representação pelo ofendido, o Ministério Público não tem legitimidade para promover a ação. Passado o prazo que o ofendido tem que declarar, portanto, a representação, o Ministério Público se torna legítimo. Mas, para a doutrina brasileira, nós temos, portanto, uma questão ambígua nesse campo, digamos assim, das condições específicas, quando nós tratamos com sujeitos próprios, né? Ou seja, com sujeitos que só eles podem cometer aquele crime, ou aquilo que a doutrina no campo penal vai chamar de sujeito próprio ou sujeito de mão própria. Ou seja, crimes de responsabilidade, por exemplo, em que só o chefe do executivo pode, portanto, praticar crime de responsabilidade, ou membros do Supremo Tribunal Federal que podem praticar crimes de responsabilidade. E aí, a ideia de que, no caso de governador, no caso de presidente, eu tenho uma condição específica que é o poder político autorizar, portanto, a ideia para o oferecimento da ação processual penal. Não só para a ideia do oferecimento da ação processual penal, mas desde a ideia da investigação, ou seja, para a investigação de sujeitos próprios ou de sujeitos em que a condição da ação são condições específicas, né, eu tenho, portanto, um procedimento específico para isso. Para investigar alguém por uma ideia de suspeita ou de indícios materiais do cometimento de um crime ou delito, eu tenho que me socorrer, portanto, do poder político para requerer a autorização, ou seja, o titular da ação tem que ir ao poder político, requerer a autorização para investigar e depois oferecer a ação processual penal. No caso de governadores, no caso de presidente da República. Então, eu tenho dois campos das condições
do oferecimento ou da propositura ou da promoção da ação processual penal na realidade brasileira. As condições gerais e as condições específicas relacionadas a sujeitos do poder político. E, voltando aí sim diretamente à ação, vamos para aquela que é a ação penal pública incondicionada. E no que diz respeito a essa primeira categoria de ação penal, que está lá no artigo 100 da parte geral do Código Penal Brasileiro, o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, determina quem é o titular da ação. E o titular da ação é o Ministério Público. E o Ministério Público é o titular da ação porque ele é o órgão legítimo para, portanto, cumprir a função institucional, né, quando nós tivermos, ou se viermos a ter, a prestação jurisdicional para o efetivo exercício do ius puniendi. Então, segundo o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, é o Ministério Público titular da ação no campo, ou na primeira categoria da ação processual penal pública incondicionada. A exceção a isso está exatamente no artigo 29 do Código de Processo Penal. Se o artigo 129 da Constituição estabelece uma regra primeira, né, uma regra primeira de quem é o titular da ação, o artigo 29 do Código de Processo Penal traz uma exceção a essa regra. Ou seja, quando nós estamos, e aí o campo da exceção é formado pela ideia da ação subsidiária da pública, ou seja, quando nós estamos na ideia da subsidiariedade da titularidade da promoção da ação processual penal, então o Código de Processo Penal vai estabelecer exceções. Para o artigo 29 do Código de Processo Penal, na questão subsidiária, o Ministério Público poderá aditar a peça, O Ministério Público poderá intervir em sentido de construir termos para o oferecimento da anúncia e instauração do processo, poderá sim fazê-lo. O Ministério Público poderá trazer para o oferecimento dessa ação elementos de prova e até no campo recursal, interferir no campo recursal, poderá sim, diz o artigo 29 do Código de Processo Penal. Ora, e aí, a ação penal pública incondicionada, tem a sua titularidade. Da investigação até o oferecimento da denúncia, e aí nós temos lá no campo da investigação para ensejar a consumação do fato típico, seja do crime ou delito, a autoridade policial condutora, portanto, do processo investigativo, como primeira fase da persecução penal, traduzida pelo delegado de Polícia Civil ou delegado da Polícia Federal. Mas também, né, com a decisão, não nos esqueçamos, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, o próprio Ministério Público também poderá investigar desde lá do início e depois ele próprio oferecer a denúncia. Mas se assim não se der, pela ideia dos sujeitos, quando chegar o momento em que o inquérito policial chega ao Ministério Público, então o promotor de justiça cumprirá a sua função institucional do oferecimento da ação processual penal pública incondicionada. E quando, na forma subsidiária, ele poderá aditar, ele poderá construir termos para o processo, ele poderá levar elementos de prova para o processo, ele poderá interferir, inclusive, na apresentação dos recursos. É esse o sentido, ora do artigo 129 da Constituição Federal como titular da ação, ora do artigo 29 do Código de Processo Penal. E aí, indo para os princípios, porque aí nós estamos tratando de regras e de procedimentos, indo para os princípios, a ação ou as categorias de ação processual penal no direito brasileiro, elas têm um rol de princípios, né? Afinal de contas, nós estamos à luz de um Estado constitucional de direito. E a estrutura do Estado constitucional do direito, não é outra que uma estrutura principiológica. O direito constitucional é um direito fundamentalmente principiológico, dizem os constitucionalistas.
Muito bem. Então, nesse rol de princípios, o primeiro que aparece, o primeiro do rol dos princípios, é o princípio da obrigatoriedade do oferecimento da ação processual penal. E aqui, a obrigatoriedade, ela está vinculada à ideia do preenchimento dos requisitos da ação. Ou seja, preenchidos os requisitos da ação, então deve-se apresentar a ação, deve-se oferecer a ação, deve-se promover a ação. Ora, então, inicia-se o processo com o recebimento ou deferimento da ação promovida, oferecida ou apresentada. Mas também o titular da ação pode optar, no caso da ação penal pública incondicionada, o titular da ação pode optar por um requerimento de arquivamento do inquérito policial ao juiz, né, e, portanto, não promover a ação. Ou o juiz pode determinar o arquivamento do processo. Ou, se o membro do Ministério Público, o titular da ação penal pública incondicionada, decidir por um requerimento de arquivamento do inquérito e não oferecer a denúncia, o juiz, não convencido, portanto, não convicto de que é a alternativa assertiva, portanto, a alternativa a ser seguida, ou seja, o arquivamento do inquérito policial e não o oferecimento da denúncia, o juiz, então, encaminha os autos do processo, os autos do inquérito policial ao procurador-geral, que poderá encaminhar o inquérito para outro promotor oferecer a denúncia, ou ele próprio oferecer a denúncia, ou ele determinar ao promotor originário que ofereça a denúncia. Mas ainda, se o promotor de justiça, como titular da ação processual penal pública incondicionada, não oferecer a denúncia, tendo todos os elementos e preenchido todos os requisitos da ação penal, se ele não oferecer, nós estamos à luz, sem dúvida alguma, do que o artigo 319 do Código Penal chama de crime de prevaricação. Crime de prevaricação. O promotor, então, está prevaricando em não oferecer a denúncia, por causa do princípio da obrigatoriedade do oferecimento da denúncia. E nós temos ainda a perspectiva dos delitos de menor potencial ofensivo, que podem conduzir o caso para uma transação penal, como determina o artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal. Se for caso de transação penal, então o promotor de justiça, né, observará o artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal e requererá, portanto, a transação. E o processo, portanto, caminhará para a transação penal, depois de oferecida. Um segundo princípio da ação é o que a doutrina ou os constitucionalistas chamam de indisponibilidade da ação penal ou indisponibilidade da ação processual penal. O que significa dizer que iniciou-se, ofereceu-se a denúncia, iniciou-se, não se desiste mais. Ou seja, ofereceu-se a denúncia, promoveu-se a ação penal, recebeu-se a ação, deferiu-se a ação, iniciou-se o processo, não se desiste. Assim, traz a escultura do artigo 42 do Código de Processo Penal. Assim determina a legislação prevista no artigo 42 do Código de Processo Penal. Ou seja, não há possibilidade de desistência da ação penal, por causa do princípio da indisponibilidade. Mas há essa regra, trazida por esse princípio, portanto, há exceção. E a exceção, mais uma vez, ela está jogada ou está na perspectiva dos delitos de menor potencial ofensivo. Ou seja, quando eu estou à luz dos delitos de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles delitos, né, em que a reprimenda penal não ultrapassa os 2 anos, né, a reprimenda penal vai de 1 mês ao máximo de 2 anos,
esses crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo, e aí eu teria, sem dúvida alguma, uma interrupção da ação, né? Eu não teria uma desistência, mas teria uma interrupção, e aí o Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo para o caso dos delitos, dos crimes ou delitos de menor potencial ofensivo, à luz do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, denominada de juizados especiais, e que existe tanto no civil quanto no criminal, e que aqui para nós, obviamente, juizados especiais criminais. E que tem livros interessantes nesse sentido, como, por exemplo, a doutrina de Maurício Antônio Ribeiro Lopes e Joel Figueira Dias, dois autores que tratam, portanto, sobre as ações penais e o próprio juizado especial à luz dos delitos de menor potencial ofensivo. Um outro princípio que agasalha, portanto, a ideia da ação processual penal é o princípio da oficialidade, e que também, a exemplo da indispensabilidade, nós vimos lá atrás no capítulo dos princípios. E esse princípio da oficialidade, ele se traduz pela ideia da persecução penal. Ou seja, quando nós estamos falando de oficialidade no campo da ação penal, eu estou falando da persecução penal ser observada, fiscalizada, controlada, monitorada e organizada por órgãos oficiais do Estado. Ou seja, o princípio da oficialidade determina que a fiscalização da persecução penal só poderá se dar por órgãos oficiais do Estado. Ou seja, por quê? Porque está em jogo a ideia da causa da pretensão de punibilidade, ou seja, a ideia da causa de pretensão punitiva. Como terá, ao final, uma prestação jurisdicional que poderá ser por uma prolação de sentença condenatória ou absolutória, então, quem tem que organizar, portanto, a persecução penal, o processo penal, ou seja, a persecução, tanto na primeira quanto na segunda fase, e dentro de um processo penal, são os órgãos oficiais do Estado. Mesmo porque, para isso, ou seja, para a ideia de persecução penal, esta deve acontecer à luz de um devido processo legal. E um devido processo legal, um devido processo penal legal, só pode ser conduzido por órgãos oficiais do Estado. E assim determina o princípio da oficialidade. É verdade que vocês vão, mais uma vez, como eu falei minutos atrás, vão dizer, Luciano, mas nós temos a ideia da investigação criminal, por exemplo, dentro da ideia da mitigação. A investigação criminal é mitigada, porque ela pode se dar pela Polícia Civil, como um órgão de polícia judiciária, ela pode se dar pela Polícia Federal, identicamente, ou ela pode se dar pelo Ministério Público. Na primeira fase, sim, eu posso ter aí uma multiplicação de sujeitos, né, que conduzirão à primeira fase da persecução penal. Quando no âmbito do processo penal, quando essa persecução penal for a segunda fase de si própria, a organização dela se dará, portanto, pelo o Estado, na figura do Estado juiz, ou do Estado pessoa, sendo o juiz, portanto, aquele a conduzir toda a persecução penal no campo processual penal. Para além do princípio da oficialidade, nós temos, portanto, o princípio da autoridade. E o que quer dizer esse princípio da autoridade? É de que só autoridades públicas podem conduzir a persecução penal. Só autoridades públicas podem conduzir a persecução penal. Não confundir o princípio da autoridade pública, ou não confundir o princípio da autoridade como o princípio reitor que exige que seja a autoridade pública a conduzir a persecução penal, com a ideia agora do novo Código de Processo Penal, da presença do ofendido ou da presença da vítima dentro do processo penal praticando atos. Não confundir a prática de atos jurídicos ou processuais com a ideia de organização da persecução penal. A organização em si do que será o processo penal e um processo penal
de natureza acusatória só se dará por autoridades públicas. É isso que determina o princípio da autoridade. E depois dele, depois, portanto, desse princípio, aparece o princípio da indivisibilidade, como nós já vimos lá na primeira fase dessa disciplina, no capítulo dos princípios processuais penais explícitos na Constituição e implícitos à Constituição. Ou seja, o princípio da indivisibilidade da ação determina que o oferecimento da mesma tem que atingir a todos que praticaram a conduta, não podendo ficar nenhum de fora do oferecimento da denúncia. Em sendo uma ação penal pública incondicionada, a regra é assim. Em sendo uma ação penal privada, o artigo 48 do Código de Processo Penal, que disciplina, portanto, a apresentação, a promoção, a propositura ou oferecimento da queixa-crime, também determina que não podem ficar de fora do oferecimento da queixa-crime nenhum dos sujeitos ativos, portanto, nenhum dos sujeitos que praticaram a conduta denominada de fato típico previsto como crime ou delito. Então, o oferecimento da ação tem que atingir a todos que estejam envolvidos com a conduta. Ou seja, não pode haver uma seleção de sujeitos da cena do crime. Não pode haver uma seleção de sujeitos ativos do delito. O titular da ação não pode praticar a seletividade no oferecimento da ação penal. O oferecimento tem que se dar, portanto, tem que figurar, portanto, conjuntamente todos que estavam na cena penal, ou seja, o autor, o coautor e o partícipe. E isso o titular da ação tem que deixar explicitados na ação. A exceção a essa regra, sem dúvida alguma, a exceção a essa regra é o tipo penal de organização criminosa previsto na Lei 13.850 de 2013, assim como também já estava previsto na Lei 12.694 de 2012. Então, eu tenho esta lei e a Lei 13.850 de 2013 como as duas exceções ao princípio da indivisibilidade da ação penal. E que, para a doutrina brasileira, ambas as leis não vai
Olha lá, pessoal, me escuta? Caiu tudo aqui. Não sei o que aconteceu, mas caiu tudo assim, na hora, pá, e caiu. Me escutam? Agora sim, me escutam. Ok. Bom, estávamos no princípio da indivisibilidade da ação. Eu me referia de que a exceção é o tipo penal de organizações. Alguém falou aqui, pessoal. Sim, as duas, exato. Criminal, exato. A exceção seria, portanto, as duas leis sobre organização criminosa, mas para a doutrina brasileira não é exceção porque o oferecimento da ação processual penal se dá em relação a todos da organização criminosa. Eu utilizo a palavra exceção em função de que o titular da ação, promotor de justiça, portanto, o Ministério Público, portanto, não está obrigado, né? Pelo contrário, não há nenhuma condição que ele tenha que dizer quem é o autor, quem é o coautor e quem é o partícipe no oferecimento da denúncia. Ou seja, ele não tem que destrinchar isso na peça da denúncia, como ele tem que fazer em relação a outros tipos penais. Por quê? Porque para o legislador, seja da Lei 12.694, de 2012, seja da Lei 12.850, de 2013, o legislador não reconhece coautoria e participação em organização criminosa. Se está na organização criminosa, todos são autores. Não existe, no tipo penal de organização, não existe autoria, coautoria e participação. Todos são autores. E no que se refere à ação penal privada, também tem que oferecer em relação a todos que cometeram a ação, e assim determina o artigo 48 do Código de Processo Penal. Portanto, para além, portanto, da indivisibilidade da ação, existe o princípio que também nós tratamos lá. Então, essa exceção. Para a doutrina brasileira, sem exceção. Exatamente. Para a doutrina brasileira não tem exceção. Eu utilizo a palavra exceção porque eu entendo que e, obviamente, que, à luz da doutrina brasileira, isso é um equívoco interpretativo, né? Eu entendo que, mesmo numa organização criminosa, há a ideia de autor, coautor e partícipe, mas não é essa, portanto, a escultura que está na estrutura legislativa, né? Por exemplo, eu posso ter, e é o que acontece em regra, né? E é o que os criminólogos, por exemplo, argumentam, de eu ter uma pessoa numa organização criminosa respondendo a um processo como autor, né, sem ter praticado nenhum ato de execução. Então, obviamente que isso, à luz da teoria clássica do direito penal, ou seja, autor, eu tenho o autor imediato, ou seja, o autor que pensou a ação, o autor imediato, e o autor que praticou a ação, o autor imediato. E eu tenho o coautor, que é aquele que praticou atos executivos, e eu tenho o partícipe, aquele que não praticou atos executivos, mas que apenas forneceu mecanismos para que os atos executivos acontecessem. Na organização criminosa, isso acontece também, mas lá não vai haver essa divisão, e é sobre isso que eu me refiro. Mas, mais uma vez, né, o que está nessas duas leis que eu me referi, na 12.694 e na 12.850, é o não reconhecimento da estrutura clássica dos sujeitos na teoria do delito. O tipo penal de organização criminosa, na realidade jurídica brasileira, criou uma teoria do crime própria para a organização criminosa, negando, portanto, toda uma biografia do direito penal clássico. Por quê? Porque a organização criminosa ela é interpretada não como um tipo penal do direito penal clássico, mas do direito penal moderno, dessas condutas contra a economia, porque organização criminosa é sempre a reunião de 4 ou mais pessoas para agir, né, do ponto de vista da produção de riqueza, ou seja, do ponto de vista do enriquecimento ilícito, do ponto de vista da prática de outros delitos que são puramente econômicos, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro, o tráfico de pessoas para exploração sexual,
tráfico de pessoas para a exploração do trabalho, tráfico de pessoas para a extração de órgãos, etc., etc. É nesse sentido. A doutrina não reconhece uma exceção, mas eu trato como exceção. Andando à frente, nós temos o princípio da intranscendência, que também vimos lá na teoria dos princípios processuais penais, explícitos na Constituição e implícito à Constituição. Esse princípio da intranscendência determina que a ação penal ela é oferecida, né, para a construção de uma imputação de prática do delito a quem o realizou. Ou seja, a imputação penal não ultrapassa a pessoa de quem o praticou. Ou seja, é ação penal e imputação penal de prática delituosa. A intranscendência é essa, no sentido de que eu ofereço a ação para efetivar o instituto da imputabilidade penal por ter ocorrido uma prática delituosa por um sujeito determinado. Seria isso, portanto. E mais à frente, nós temos o princípio da suficiência da ação penal, ou seja, a ação penal ela tem que ser suficiente, ela tem que ter uma suficiência. O que significa isso? Ou seja, a ideia de suficiência da ação penal está ligada à ideia de prudência da mesma. Ou seja, tem que haver uma prudência para o oferecimento da ação. Ou seja, eu tenho a ideia própria da ação de um lado e eu tenho do outro o Estado juiz que vai dar prosseguimento a essa ação. Assim determina o artigo 93 do Código de Processo Penal. A ideia do juiz como sujeito legítimo para prosseguimento dessa ação do artigo 93 do Código de Processo Penal. E aí, esse desenho determina, portanto, a ideia dos prazos para o oferecimento da denúncia. E aqui eu vou interpretar como prazo para oferecimento da denúncia, e aqui a ação penal pública incondicionada, e aí eu vou ter a ideia da contagem de prazo a partir do momento em que o inquérito policial chega ao Ministério Público. Ou seja, quando a autoridade policial encerrar o inquérito, quando a autoridade policial concluir o inquérito, que enviar ao Ministério Público e que o Ministério Público dê ciência do recebimento do inquérito policial, como preceitua o artigo 46 do Código de Processo Penal, então eu tenho o início da contagem de prazo para o oferecimento da denúncia. E essa contagem de prazo, portanto, para o oferecimento da denúncia, dá-se-á à luz de se aquele que agora vai ser o réu está preso, seja, na primeira fase da persecução penal, ou se ele está solto. Ou seja, se temos um indiciado porque o inquérito policial foi enviado ao Ministério Público, se temos um indiciado e investigado preso ou solto para o oferecimento da denúncia. Se preso, 5 dias a partir da ciência do recebimento do inquérito. Se solto, 15 dias a partir do mesmo para o oferecimento da ação. Assim determina o artigo 46 do Código de Processo Penal. Essa denúncia tem que ser um documento jurídico, ou seja, uma petição, né, minuciosa, portanto, uma narrativa minuciosa do que acontecera como fato típico. Ou seja, porque estará ali, né, na cena material e processual ou imaterial do direito, a ideia do facto delicti, ou seja, a questão de fato de que ocorreu um delito, ou seja, eu estou à luz de uma question facto e também de uma question iuris, como diz Antônio Castanheira Neves. Ora, então, eu tenho que ter uma denúncia que contenha uma exposição minuciosa do fato típico, ou seja, do fato delituoso, da ação consumada. Eu tenho que ter uma narrativa de todas as circunstâncias que caracterizam esse fato como fato delituoso, como crime ou delito. Eu tenho que ter a qualificação de cada acusado na peça do oferecimento da denúncia. Eu tenho que ter taxativamente, inequivocamente, a indicação de qual crime fora cometido.
e a narrativa sobre esse crime, ou seja, a descrição desse crime, ou seja, aquilo que os constitucionalistas chamam de princípio da taxatividade penal, ou seja, eu preciso descrever o modus operandi desse fato delituoso traduzido na norma. Eu preciso, portanto, descrever como o crime aconteceu, como a conduta se consumou e, portanto, a ideia de configuração do nexo de causalidade, como determina lá o artigo 13 da parte geral do Código Penal, ou seja, o titular da ação tem que explicar a construção do nexo de causalidade, a ação praticada e o preenchimento do tipo penal, ou seja, o nexo de causalidade, a conexão envolvendo fato típico e prescrição legal, ou seja, taxatividade penal, ou modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito. Para além disso, a peça que vai se traduzir como a ação penal oferecida também tem que trazer o rol de testemunhas que o Ministério Público, o titular da ação, requer que seja, portanto, ouvidas durante o processo penal. Assim determina o artigo 41 do Código de Processo Penal. Assim, portanto, determina a normativa esculpida ali, a partir do artigo 41, ou no próprio artigo 41 do Código de Processo Penal. E com essas falas, nós concluímos, portanto, 2 tópicos. Tópico da ação processual penal no direito brasileiro e o tópico das condições da ação nesse direito brasileiro. O próximo que nós trataremos é a jurisdição e competência, portanto, no processo penal brasileiro. Lembrando que nos encontramos amanhã para a próxima aula. Na outra terça-feira, na terça da próxima semana, temos um encontro com o professor Rosmar Rodrigues Alencar, juiz federal, processualista penal, autor de cursos de processo penal, professor da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, da UFAL, e que tratará com todos nós aqui, com vocês e comigo também, né, das cautelares no direito processual penal brasileiro, ou seja, da prisão em flagrante, da preventiva e da provisória. Rosmar, portanto, tratará sobre isso na terça. Nós teremos aula amanhã, na próxima quarta-feira de amanhã, uma semana, porque na terça será com Rosmar Alencar, e na outra semana, mais 2 outras aulas. Lembrem-se que o prazo para o envio do vídeo para a segunda avaliação é o prazo do dia 28, no sábado, até às 0 hora. Mas eu voltarei a lembrar a todos a cada encontro que teremos até Professor, a data. Diga, Silvio. eu teria 2 dúvidas, uma dúvida, na verdade. Desculpa, na verdade. Em relação, eu queria até voltar. Eu até levantei a mão na hora que o senhor estava falando, mas... Desculpe, não percebi, desculpe-me. Mas o senhor estava descendo a ladeira na apresentação, né? Mas tudo bem. A minha dúvida, acho que é bem simples, é em relação ao artigo 106 do Código Penal, lá que trata do perdão. Do perdão. Saber o alcance do perdão, né, em relação ao Código Penal e os crimes, né? E outra, não é nenhuma dúvida. Essa semana é sobre mais a termos de consulta. A PRG, né, o Augusto Aras, negou um processo, abertura de uma investigação contra Michele, a esposa do presidente. Na minha visão, não caberia a ele essa negativa, né, professor? Claro que não, claro que não. A esposa do presidente não tem prerrogativa de função. A prerrogativa de função é do presidente da República e não da esposa dele. A não ser que a informação que eu li no jornal esteja errada, né? Possa ser, porque se há indícios de que a esposa do presidente cometera alguma conduta ilícita, o foro dela é um foro comum, a não ser porque ela conduz uma fundação da União, salvo seja em função de que, como ela é titular de uma fundação da União, e se o cometimento... eu estou falando aqui em tese, estou levantando uma hipótese, não estou sabendo de absolutamente nada, nem estou fazendo acusação de absolutamente nada.
a não ser que, como ela é titular de uma fundação, da União, da República, portanto, né? E há indícios de cometimento de condutas ilícitas no exercício funcional daquela fundação, e aí se requer, portanto, à Procuradoria-Geral da República a autorização, né, para se observar a questão. Só se for por essa perspectiva, mas pela perspectiva única dela ser a esposa do presidente da República, do mandatário-maior da nação, não seja de maneira alguma que a Procuradoria-Geral da República tenha que analisar algum pedido dessa natureza jurídica que eu me refiro, de maneira alguma. Agora, se a perspectiva for a outra, relacionada à fundação a qual ela é titular, aí sim. E o fato de atingir o presidente de alguma forma já seria uma justificativa para ele abrir ou não essa investigação? Eu vou aqui, vou falar em tese aqui, Silvio, né? Digamos que seja em função do cargo que a primeira-dama exerce, que ela é a titular da fundação. Eu penso que, por qualquer que seja a conduta ilícita no âmbito funcional da fundação, isso não atinge o presidente da República. Porque o presidente da República não pode responder pelos atos dos seus ministros, por exemplo. O presidente da República nomeou fulano de tal para o Ministério do Trabalho, e lá está tendo, por exemplo, condutas ilícitas, né? E aí a Polícia Federal requer autorização para investigar o ministro do Trabalho. Ora, o presidente da República, isso não pode respingar no presidente da República. Eu estou fazendo uma interpretação analógica de que, no caso da fundação da União, mesmo ela sendo a esposa do presidente da República e, portanto, a primeira-dama da República, isso não pode respingar no presidente da República. Na minha interpretação, não há como construir conexão para isso. Okay. O presidente da República não pode ter responsabilidade sobre isso, né? Okay. E sobre o artigo 106, que você se referia, né? Em que o perdão judicial no processo, em que o perdão judicial pelo ofendido pode ocorrer tanto no processo quanto fora do processo, né? O ofendido pode apresentar ou pode declarar, melhor dizendo, o perdão judicial ao sujeito ativo do delito, ele pode declarar dentro do processo ou fora do processo, e o ofendido poderá fazê-lo ou por expresso, escrito, ou tacitamente, declarar tacitamente que está desistindo do oferecimento da ação e que, portanto, está no âmbito do perdão. Isso o artigo 106 disciplina no inciso 1, no inciso 2, no inciso 3, e temos 2 parágrafos no artigo 106 que disciplinam a questão do perdão pelo ofendido. A minha dúvida é assim, professor, o perdão alcança o quê? Qual o tipo criminal, né, que alcança? Sim. Não, aqui nós estamos falando unicamente a 2 categorias de ação. A ação penal privada, a queixa-crime, né? E a ação penal pública condicionada à representação da vítima. A ação penal pública incondicionada jamais, não tem perdão. Não tem perdão do ofendido, porque o titular da ação é o Ministério Público. O perdão do ofendido aqui, dos artigos 105 e 106 do Código Penal, ele se refere unicamente a 2 categorias de ação, que não envolvem a ação penal pública incondicionada, de maneira alguma. Ok, professor. Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, encerramos por aqui e nos encontramos amanhã, quarta-feira. Boa noite a todas e todos. Deixa eu parar de gravar aqui para facilitar a postagem.